Oi, primeiro ano. Vamos fazer um resumo do que conversamos essa semana na nossa aula de literatura através da videoconferência do Zoom? Vamos lá. Literatura. Primeiro ano. Nós fizemos de início a correção das atividades que estão na página 23, iniciando, e vão até a página 25. 23 a 25, nós fizemos essa correção. Temos na página 23 a questão número 15, e a pergunta é para que você assinale a alternativa correta sobre os gêneros literários. Temos 3 afirmativas aí, das quais somente uma é verdadeira. É aquela que diz que a divisão do conteúdo dos textos literários em gêneros é atribuída a Aristóteles, filósofo grego que viveu entre 384 e 322 a.C. Então, na número 15, a resposta correta é a letra E. As demais estão incorretas porque, na 1, atualmente há um quarto gênero chamado épico? Não, o gênero épico já data dos estudos de Aristóteles. 2, inicialmente os gêneros foram divididos em lírico, dramático e estético? Também não. Aristóteles dividiu em lírico, dramático e épico. Ok? Página 24, questão 16. Os poemas épicos mais importantes da literatura ocidental são atribuídos a Homero, o poeta grego. E esses poemas são a Ilíada e a Odisseia, letra B. Se você gosta de ler sobre os feitos heróicos que mesclam, realidade, ficção, mitologia, os poemas épicos Ilíada e Odisseia, eles inauguram esse estilo e são clássicos, estão aí até hoje à disposição, inclusive com versões mais acessíveis a nível de leitura e de vocabulário. Página 24 ainda, questão número 17. Assinale a alternativa que não indica exclusivamente categorias do gênero narrativo. A chave dessa questão é o exclusivamente. As categorias do gênero narrativo. Conto, crônica e novela são categorias do gênero narrativo. Conto, novela e romance também são categorias do gênero narrativo, que é o contar, Narrativo é o contar histórias. Conto, romance e fábula, também narrativo. Romance, crônica e conto, também. Então, me sobrou a letra E, que fala sobre parábola, apólogo e tragédia. Qual a categoria que não pertence ao gênero narrativo aí? É a tragédia. A tragédia é uma categoria, é uma vertente, é uma parte do gênero dramático, que é para ser encenado. As peças podem ser tragédias, comédias ou tragicomédias, numa divisão clássica, tradicional, ok? Então, a resposta correta para o número 17 é a letra E, porque tragédia não é uma categoria do gênero narrativo. Sobre as eras literárias em Portugal. Nesse momento aí, eu pedi que a turma aguardasse, porque nós iríamos retomar as páginas anteriores para fazer esse estudo. Então, as questões 18, 19, 20 ficaram guardadinhas, aguardando aí o retorno à teoria para que a gente pudesse explicar e responder. Vamos pular para número 21. E nós lemos o maravilhoso poema, repito, de 18 a 20, aguardando. Vamos para 21. Nós lemos o maravilhoso poema de Fernando Pessoa, escritor português do século XX. E na sequência da leitura vimos o seguinte: Fernando Pessoa é um dos poetas mais extraordinários do século XX.
Sua obsessão pelo fazer poético não encontrou limites. Pessoa viveu mais no plano criativo do que no plano concreto, e criar foi a grande finalidade da sua vida. Poeta da geração Orfeu, assumiu uma atitude irreverente. No terceiro ano você vai estudar com mais detalhe a obra de Fernando Pessoa e também o Fernando Pessoa. Eu ia falar a pessoa e ia ficar redundante, né? Esse poeta que de uma forma tão única trabalhou dentro do gênero lírico. Aguarda até o terceiro ano. Com base no texto e na temática do poema Isto, foi o poema que nós lemos, conclui-se que o autor, e aí já fomos direto à resposta, que é a letra E, ele separa os sentimentos do poeta da voz que fala no texto, ou seja, do eu lírico. Então, a número 21 é a letra E. Você lendo esse poema de Fernando Pessoa, você vai perceber claramente que ele diz que o poeta, ao escrever, deixa de ser ele mesmo. Ele assume a voz de outro, que é chamado de eu lírico. Ok? 22. Temos uma questão Enem aí para fechar essa bateria de exercícios. Tem um trecho do poema de Drummond no meio do caminho. E depois tem uma tirinha do Garfield, em que o Julian David brinca com os versos do poema de Drummond. A comparação entre os recursos expressivos que constituem os dois textos revela que, e a resposta correta é a letra D. Os textos são de gêneros diferentes porque, apesar da intertextualidade, foram elaborados com finalidades distintas. A número 22, a resposta correta é a letra D. E aí volta ao conceito de intertextualidade. Quando Garfield diz, tinha uma cortina no caminho tinha uma cortina, ele brinca com os versos de Drummond, no meio do caminho tinha uma pedra, mas são textos de gêneros diferentes. Eu tenho aqui gênero textual, tirinha, certo? Narrativo. E aqui eu tenho gênero textual dentro do gênero lírico, poesia. Certo? Então agora nós vamos retomar as questões 18, 19 e 20, para que não fique nenhuma dúvida na próxima vez que nós nos depararmos com essa ideia de eras literárias. Creio que todos já conseguiram acompanhar aqui. Se não conseguiram, é só rever o vídeo mais um pouquinho. Questão número 18, 19 e 20, elas falam sobre as eras da literatura. Ou seja, os períodos, as fases da literatura. Quando nós estudamos literatura, nós no início olhamos lá para Portugal, que é a origem da língua que falamos aqui, né? Embora o português do Brasil tenha características únicas, assim como o português de Angola e etc, etc, mas a origem da nossa língua pátria está na língua portuguesa europeia, Portugal. E aí você encontra, numa linha do tempo de Portugal, do seu início até os dias de hoje, no século XXI, uma divisão em 3 eras. Portugal apresenta a era medieval, a era clássica e a era romântica. A era romântica, que acompanha aí até o modernismo e chegamos ao século XXI. Brasil, por questões óbvias, né? Uma vez que nós não temos referência de Idade Média, o Brasil só chega ao conhecimento do Velho Mundo a partir de 1500 e no século XVI, quando começa o período colonial. Então o Brasil não apresenta a era medieval, nem a chamada era clássica. O que nós temos no Brasil a partir do final do século XVI para o início do século XIX
Perdão, para o início do século XVII, vou colocar aqui século XXI também, é uma literatura chamada de literatura colonial. O Brasil, ainda colônia de Portugal, os exploradores, os governadores das capitanias e toda essa interação acontecendo, e nós encontramos então no século XVII uma produção literária ainda tímida, e surge um nome bastante expoente, né, nesse período, que é Gregório de Matos, o escritor, poeta baiano. Vamos estudar isso esse ano também. E na sequência, a partir do século XVIII, nós temos uma literatura de cunho nacional. No século XVIII, inicia-se o período chamado de romantismo brasileiro. E esse período marca, então, uma literatura com a cara do Brasil. Ou tentando ser essa cara do Brasil. Então, voltando a Portugal, eras da literatura medieval, século XII, que é de quando data o primeiro documento escrito e considerado literatura em língua portuguesa antiga, a Cantiga da Ribeirinha, século XII, não tem no Brasil. Era clássica, finzinho do século XV, passando para o século XVI, é o período das grandes navegações, é o período que o Brasil é encontrado por Portugal, e a era romântica da literatura em língua portuguesa, do final do século XVII para o século XVIII em diante. Comparando, então, logicamente, nós temos uma história literária bem mais recente, bem mais jovem que a história literária de Portugal, certo? Esse assunto tem no seu livro, página 20, Eras das Literaturas Portuguesa e Brasileira. Fala sobre as tradições literárias, tradição clássica, tradição romântica, certo? Você pode rever isso lá também. Ok? Então, estou apagando aqui para que nós possamos voltar à questão número 18, sobre as eras literárias em Portugal. Classicismo, maneirismo, barroco e arcadismo localizam-se na era clássica. A maioria das escolas literárias portuguesas está agrupada na era medieval. A literatura portuguesa é constituída de 3 eras: medieval, clássica e regional. Então, primeiro eu já sei que a última está errada. Acabei de mostrar para você aqui que é medieval, clássica e romântica. Então, a número 3 já está incorreta. E diz aqui que a maioria das escolas está agrupada na era medieval. Se você retornar para esse quadrinho aqui, da página 20, você vai encontrar quais são os estilos literários de cada era. Então, na era medieval, nós tínhamos o trovadorismo e o humanismo. Na era clássica, o classicismo, o maneirismo, o barroco e o arcadismo. E na era romântica, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo e modernismo. Em qual era a produção literária foi mais abundante? Na era do romantismo. Então, qual é a resposta para a questão número 18? São falsas a número 2 e a número 3. Resposta correta, a letra C. A única afirmativa verdadeira aí é a primeira. 19. Sobre as eras literárias brasileiras agora. Existem 2 eras, segundo a concepção literária tradicional: a era colonial e a era nacional. Certa. A literatura brasileira divide-se em 2 eras, medieval e moderna. Errada. Nós não tivemos medievalismo, né? O Brasil não tem como honrar os feitos históricos dos cavaleiros medievais. Nós não tivemos. Não tivemos esse passado histórico. Existe uma era chamada romântica, na qual se encontram a maioria das escolas. E a era colonial pode ser chamada de clássica e a era nacional pode ser chamada de moderna. Quais são as verdadeiras? Somente a questão a afirmativa 1 e a afirmativa 3. Só essas 2 são verdadeiras sobre as eras literárias no Brasil. Então,
número 19, a resposta correta está na letra B. Para concluir a nossa correção, questão número 20, estabeleça a correta correlação entre as frases A se for tradição clássica, B se for tradição romântica. E nós temos aí, então, a resposta correta da número 20, letra D. Você vai encontrar essa divisão entre as influências e as tradições também na página 20 e na página 21 do seu livro, tá? Quando fala da tradição clássica, que é apolínea, e a tradição romântica, que é dionisíaca. Você vê como está bem relacionado, né? O classicismo, ele se relaciona intimamente com a tradição greco-latina, certo? Obrigada por acompanhar a nossa correção. Tenho no seu e-class os slides sobre o trovadorismo. Nós vamos ver com mais detalhe essa escola literária, que foi a primeira escola literária da língua portuguesa. Vamos conhecer as cantigas medievais. Sugiro até que você comece a pesquisar a respeito disso. Leia no seu livro, na sua apostila, e pesquise sobre isso também, para que a gente possa ter uma conversa bem legal, tá bom? Vejo vocês em breve. Um beijo. Tchau!